Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui com a gente. Hoje a gente mergulha num tema, olha, bem complexo, mistura convicções religiosas, né, dilemas éticos da medicina e também aquela matemática fria da gestão de recursos na saúde. O nosso ponto de partida é uma situação que, vira e mexe, acende debate, a das testemunhas de Jeová. Elas, por motivos religiosos, recusam transfusões de sangue. Só que, em alguns casos, elas buscam tratamentos alternativos que podem ser, assim, bem mais caros. E para guiar a gente nessa análise, a gente tem aqui uns trechos de um artigo bem instigante do Lucas Costa. Ele investiga essa dinâmica toda por um ângulo filosófico e jurídico, sabe? A nossa missão aqui hoje é tentar desvendar os argumentos, primeiro, sobre o direito de dizer não a um tratamento padrão por causa da fé. E depois, o ponto que talvez seja o mais crítico. Será que é legítimo exigir que todo mundo seja pelo SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ou pelos planos privados paguem a conta de opções alternativas que custam mais? Ok, vamos desempacotar isso. Essa ideia de que até os direitos que a gente acha mais sagrados, eles vêm com um preço, digamos assim. Para começar, vamos pegar aquela frase famosa que o economista Milton Friedman popularizou: não existe almoço grátis. O artigo que a gente está vendo sugere que essa ideia, que parece simples, vai muito além da economia. Pensa só, por exemplo, no mundo digital. A gente usa um monte de rede social sem pagar assinatura, certo? Mas muitas vezes o preço são os nossos dados. Ou seja, tudo tem um custo ali, escondido ou não. E o artigo defende que isso vale para os direitos também. Um custo ou um dever para outra pessoa ou para a sociedade como um todo. Pega o direito à vida, que parece ser o mais básico de todos. Ele impõe para todos nós o dever de não matar. Isso é um custo, né? É uma restrição à nossa liberdade que a gente aceita porque é essencial para viver junto. Então, a pergunta-chave quando a gente discute garantir um direito não é se ele tem custo, mas sim esses custos, esses deveres que a gente impõe aos outros, eles se justificam. Se justificam pela importância da necessidade que aquele direito quer proteger. O artigo usa um referencial interessante para pensar nisso, baseado na ideia de que os direitos existem para proteger interesses ou necessidades humanas importantes. É quase uma fórmula, assim. Uma pessoa X tem um direito P, que gera um dever para outra pessoa ou entidade Y, porque esse direito P serve a uma necessidade Z. E esses interesses Z são coisas como liberdade, segurança, saúde, privacidade, dignidade. Direitos não flutuam no ar, não é? Eles servem a propósitos humanos bem concretos. E isso se conecta com outra ideia que você mencionou, a dos direitos prima facie. Quer dizer, direitos à primeira vista, né? A ideia é que um direito pode parecer válido logo de cara, mas ele só vira um direito de verdade, efetivo, se o dever que ele impõe aos outros for considerado justo. Justo quando a gente pesa a importância da necessidade e outros fatores também. Não é um cheque em branco, então. Precisa ter um balanceamento. Precisamente. É uma busca constante por equilíbrio. Na teoria, a gente tenta usar princípios como equidade, prioridade, para fazer esse balanceamento. O artigo até usa uns exemplos simples para ilustrar, sabe? Imagina duas pessoas, João e Maria, cada um com R$ 5.000. O João não teria, assim, à primeira vista, o direito de pegar dinheiro da Maria, porque isso ia prejudicá-la sem uma razão forte, né? Mas num outro cenário, se a Maria fosse muito rica e o João vivesse na miséria, aí talvez existisse um argumento para que uma parte da riqueza dela fosse usada para garantir um mínimo para o João, baseado na necessidade básica dele, e sem que isso afetasse tanto o bem-estar dela. Mas o mundo real é bem mais complicado que isso, né? Esses exemplos são muito simplificados. Infinitamente mais. As causas da riqueza, da pobreza, são complexas. Nem todo direito envolve dinheiro, diretamente. E comparar interesses diferentes, tipo saúde, com liberdade religiosa, com recursos financeiros limitados, é um desafio gigantesco. O que é fascinante aqui é como a gente tenta, enquanto sociedade, enquanto sistema jurídico, medir e ponderar esses interesses que muitas vezes parecem ser de categorias completamente diferentes. É um esforço contínuo, cheio de nuances mesmo. E toda essa complexidade nos leva direto ao caso que motivou o artigo, o das Testemunhas de Jeová. A gente está falando de um grupo religioso com presença mundial, né? Cerca de 8 milhões de pessoas. Uma das doutrinas deles, baseada numa interpretação própria da Bíblia,
É a recusa a transfusões de sangue, seja total ou dos componentes principais. O foco do artigo não é julgar a crença em si, que é algo pessoal, íntimo, mas sim analisar as consequências públicas dessa decisão e, principalmente, as reivindicações que podem surgir a partir dela. Exato. A primeira camada dessa questão é o direito de recusar a transfusão. Tecnicamente, isso é um direito que a gente chama de negativo. Ou seja, ele impõe aos outros, médicos, hospitais, o Estado, o dever de não fazer algo, não dar a transfusão contra a vontade do paciente, mesmo que a vida esteja em risco. Isso gera um conflito direto e muitas vezes dramático com o direito à vida e com a ética médica tradicional que valoriza preservar a vida. Inclusive, o artigo menciona que a justiça brasileira, a jurisprudência, é dividida nisso. Tem decisões que já autorizaram ou até mandaram fazer a transfusão à força, tratando a vida como um bem que a pessoa não pode dispor totalmente em situações extremas. Mas aqui onde fica realmente interessante e onde o artigo vai mais fundo. O ponto central não é só a recusa, é a reivindicação que às vezes vem junto. O direito a tratamentos alternativos à transfusão. Existem técnicas, tecnologias, tipo máquinas que recuperam o sangue na cirurgia, alguns remédios que estimulam a produção de glóbulos vermelhos, que podem funcionar em alguns casos, mas que frequentemente custam muito, muito mais caro que a transfusão normal. E aí que a coisa muda de figura, né? Não se trata mais só de dizer não quero tratamento A. É dizer eu recuso a por motivo religioso e por isso eu exijo o tratamento B, que é mais caro, e quero que o sistema de saúde público ou privado pague por ele. Então, se a gente aplicar aquela fórmula que você mencionou antes, como ficaria essa reivindicação específica? Ficaria mais ou menos assim. As testemunhas de Jeová, que seriam o X, reivindicam o direito a tratamentos alternativos caros, o P, que devem ser custeados pelo Estado SUS ou pelos planos de saúde, o Y. E a justificativa, o Z, é a necessidade de respeitar a sua dignidade e liberdade religiosa. O argumento central do artigo do Lucas Costa é que o direito que está sendo pedido aqui, nessa segunda camada, não é estritamente o direito à saúde, porque a transfusão, que é o tratamento padrão e mais barato, já atenderia essa necessidade de saúde. Mas sim um direito a um tratamento diferenciado, quase um privilégio, entende? Baseado numa crença privada, mas cujo custo extra cai nas costas da coletividade, o Y. Vamos pensar na liberdade religiosa. É um direito humano fundamental, claro. Ela protege a liberdade de ter ou não ter uma crença, de praticar o culto e de guiar a própria vida segundo essas convicções. Ninguém discute isso. O ponto que o artigo levanta é se essa liberdade automaticamente implica o direito de impor regras específicas ou, mais diretamente, custos financeiros extras para a sociedade. Recusar um tratamento por convicção pessoal é uma manifestação dessa liberdade, embora seja polêmico quando a vida está em jogo. Mas exigir que a coletividade financie uma alternativa específica e mais cara por motivos religiosos quando existe uma opção padrão eficaz, bom, isso é um passo além. E como fica o tal do balanceamento de interesses nesse caso específico? É aí que a análise fica mais profunda. Se a gente conecta isso com o quadro geral da alocação de recursos na saúde, que são sempre limitados, né, surgiu um conflito potencial com o princípio da equidade. Seria preciso comparar a importância do interesse específico das testemunhas de Jeová, ter sua interpretação religiosa respeitada através de um tratamento alternativo caro, com os deveres impostos aos outros, o custo financeiro adicional para o sistema de saúde, que significa menos dinheiro para outros tratamentos, para outras pessoas. O artigo argumenta que, embora a liberdade religiosa seja crucial, talvez ela não justifique impor esse ônus financeiro específico para todo mundo, principalmente quando a necessidade de saúde poderia ser atendida pelo tratamento padrão. Entendi. E o artigo menciona que, apesar dessa linha de raciocínio, os tribunais no Brasil têm, em alguns casos, decidido a favor de custear esses tratamentos alternativos. Sim, e esse é um ponto crítico da análise dele. O artigo aponta que algumas decisões judiciais deram o direito a esses tratamentos mais caros, invocando a liberdade religiosa, a dignidade da pessoa humana,
A crítica do autor é que essas decisões às vezes parecem tratar um direito que seria prima facie, ou seja, que precisaria ser balanceado com outros fatores, como os custos, a equidade, como se fosse um direito absoluto, incondicional, ignorando o impacto financeiro e a questão da distribuição justa de recursos que são limitados. O autor até faz uma comparação meio inusitada para ilustrar esse ponto, não é? Meio Mamonas Assassinas. Faz sim. Ele usa de forma bem provocadora, de propósito, uma referência à música 1406 dos Mamonas Assassinas, que é aquela sátira a pedidos materiais absurdos, né? Tipo, meu cachorro com um colar de diamantes. A intenção do autor com essa analogia, é importante dizer, não é desrespeitar a crença religiosa de forma alguma, mas sim usar o humor da música para levantar uma questão espinhosa. Até que ponto a sociedade tem que bancar custos altos para satisfazer preferências individuais, mesmo que sejam baseadas em convicções religiosas profundas, quando existem alternativas eficazes e bem mais acessíveis que já resolvem a necessidade básica, no caso, a saúde? É um jeito de questionar os limites da responsabilidade coletiva diante de demandas individuais que geram um ônus grande. E aqui é fundamental reforçar a diferença entre direitos negativos e positivos. O direito de recusar a transfusão, se for aceito plenamente, impõe um dever de não fazer. É uma abstenção. Já o direito de exigir um tratamento alternativo caro impõe um dever positivo, uma obrigação ativa de fornecer algo que custa caro. Isso levanta uma questão importante, a da isonomia, o princípio da igualdade perante a lei. Se as testemunhas de Jeová têm direito a esse tratamento mais caro, pago por todos, com base na sua crença específica, por que outros grupos religiosos, ou mesmo pessoas com outras convicções filosóficas fortes, que também tenham restrições ou preferências médicas baseadas nas suas crenças, não teriam direitos parecidos? Onde a gente traça a linha? Nossa, isso poderia abrir uma porteira para demandas infinitas, imagino. Vira uma bola de neve. Exatamente. Poderia levar a uma situação de demanda potencialmente ilimitada por almoços especiais e caros num sistema de saúde que a gente sabe que opera com recursos finitos. Corre-se o risco de criar um sistema com tratamentos preferenciais para certas crenças, o que poderia ser visto como uma quebra da igualdade, né? Um privilégio injustificado. Especialmente quando o dinheiro gasto nessas alternativas mais caras poderia ser usado para atender necessidades de saúde de muitas outras pessoas com tratamentos padrão. Isso levanta uma questão importante sobre a universalidade dos direitos e a gestão responsável dos recursos que são de todos nós. O artigo chega a citar algum caso real para mostrar como isso acontece na prática? Alguma decisão judicial? Sim, ele menciona uma decisão específica do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o TJMG. Nesse caso, foi mantida uma decisão que obrigava um plano de saúde, a Unimed, a custear um tratamento alternativo mais caro para um paciente testemunha de Jeová que recusava a transfusão. A justificativa principal da decisão foi proteger a liberdade de consciência e de crença do paciente. O artigo analisa essa decisão como um exemplo de como a ênfase na liberdade individual pode, na visão do autor, acabar não pesando o suficiente o ônus financeiro que isso impõe ao sistema de saúde, nesse caso, ao plano e indiretamente a todos os outros usuários que pagam por ele, né? Então, o que tudo isso significa? Tentando juntar as peças aqui. Fica muito clara a tensão central que o artigo explora. É um equilíbrio, nossa, extremamente delicado. De um lado, a gente tem a necessidade, que ninguém nega, de proteger a liberdade religiosa individual, a dignidade da pessoa, que são pilares da nossa sociedade. Do outro lado, tem a responsabilidade coletiva de gerir os recursos de saúde, que são limitados, de um jeito que seja justo, equitativo para todo mundo. Essa discussão toda serve como um lembrete forte de que direitos, mesmo aqueles que a gente mais preza, não existem isolados, né? Eles têm consequências, implicações, custos, que precisam ser discutidos abertamente e levados em conta na esfera pública. E essa tensão nos deixa com uma reflexão final, que eu acho que vale a pena a gente levar daqui. Se a sociedade, seja por decisão judicial ou por política pública, decide assumir os custos bem mais altos de tratamentos médicos alternativos, motivados por crenças religiosas específicas que levam à recusa do tratamento padrão eficaz, qual seria o princípio que limita essa obrigação? Onde a gente para?
Como é que a gente pode assegurar a equidade entre todos os cidadãos, não importa a crença, e evitar criar privilégios para certos grupos religiosos ou filosóficos, principalmente quando o tratamento padrão já cumpre a função essencial de cuidar da saúde, e os recursos para isso são, por natureza, partilhados e finitos? Essa é uma pergunta crucial sobre como a gente concilia o respeito profundo aos direitos individuais com a necessidade de sustentabilidade e justiça nos nossos sistemas coletivos. Fica essa questão para a gente pensar, né?